Vamos lá, gente. Então, boa noite a todas e a todos. Nós vamos dar início, então, à nossa primeira aula da oficina Promovendo a Saúde Planetária por meio da Educação Alimentar e Nutricional. Sejam bem-vindos, então. Essa oficina faz parte das oficinas de capacitação em educação ambiental promovido pelo cursinho Maio de 68. Eu vou começar, então, pessoal, com uma breve apresentação do curso e para a gente se conhecer um pouquinho mais também. Então, inicialmente apresentando a nossa equipe, nós somos em 4 professores, nós temos então a Beatriz Sinelli Lahan, que é bióloga, o Luiz Gustavo Arruda, que é professor, eu, que sou a Sheina Kofler, que também sou bióloga, e a Vanessa Góes, que é nutricionista. Nós que vamos ministrar essas oficinas aqui ao longo dessas próximas semanas, né? A gente se intercala entre as aulas, mas a gente sempre vai estar aqui para conversar com vocês durante as aulas. Hoje, então, a nossa pauta é fazer as apresentações, como eu falei. A gente vai falar um pouco dos objetivos e da estrutura do curso. E a gente vai entrar já no curso propriamente dito, né, falando um pouquinho de alguns conceitos. Então, a classificação nova dos alimentos e os impactos da alimentação na saúde. Depois a gente vai passar para as mudanças ambientais e sistemas alimentares. E, por fim, saúde planetária e alimentação. Então, esses são os temas de hoje. Mas antes da gente mergulhar na nossa oficina, a gente queria fazer uma rodada de apresentações. Então, todo mundo que puder compartilhar o seu nome, de onde é, o que faz e qual é o seu sentimento nesse momento. Então, a gente quer saber um pouquinho de quem está aqui, para a gente começar um pouco essa conversa, né, se conhecendo um pouco mais. Então, eu vou começar, né, o meu nome é Sheina, eu sou de São Paulo, por isso estou agasalhada desse jeito, que está um super frio aqui. Eu sou pesquisadora de pós-doutorado no momento, né? Trabalho com pesquisa em ciência cidadã e polinizadores. E o meu sentimento nesse momento é de animação. É isso que eu estou sentindo agora. Eu vou passar, então, a palavra para Kátia. Por favor, se você puder compartilhar, e se não, a gente pode também ver no chat. Olá, boa noite. Eu sou Kátia, também sou de São Paulo, também estou com bastante frio, viu, Sheina? Eu sou professora, atualmente eu estou dando aula para Ensino Fundamental 2 na Prefeitura de São Paulo, e eu estou com bastante expectativa, eu estou com um grupinho que está trabalhando a questão de insegurança alimentar, e eu acho que isso pode trazer bons frutos para eles. Maravilha. Você quer passar a bola para alguém, Kátia, aqui da nossa lista? Vamos para a Laura? Pessoal, a Laura está colocando no chat, eu acho que ela talvez não possa falar, então a gente pode esperar para ver se ela vai mandar mais alguma mensagem e seguimos para outra pessoa. Talvez a Carla, que está com a câmera aberta já. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carla de Belac. Eu fui professora do ensino fundamental e médio por 35 anos, me aposentei o ano passado, e desenvolvo um projeto de educação ambiental através das abelhas nativas sem ferrão. Conheci as abelhas nativas sem ferrão em 2017, apliquei um projeto de estudo sobre as abelhas, estudo do meio ambiente na escola onde eu trabalhava, e a partir daí eu estendi esse trabalho para outras escolas, agora de forma voluntária, e deixei as aulas para me dedicar exclusivamente a esse projeto. E me apaixonei muito por ciência cidadã, e tenho desenvolvido projetos assim. Desenvolvi até o ano passado nas escolas que eu trabalhei, e agora, como educadora ambiental, ainda trabalhando em escolas, mas com temas específicos, me interessou muito o tema alimento, porque tem tudo a ver com a questão da polinização, das abelhas, né? Então, é muito importante a gente desenvolver projetos assim nas escolas. É isso.
Obrigada, Carla. Vou aproveitar, então, e fazer a apresentação aqui da Laura. Ela falou que está na condução, então, obrigada por se apresentar, Laura. Ela é de Mogi das Cruzes e dá aula na Prefeitura de São Paulo para o Ensino Fundamental 2. Então, muito obrigada. E vamos passar a bola, então, para mais alguém aqui. Deixa eu ver a lista de pessoas. A Maria Luísa poderia se apresentar? Oi, sim, vou abrir a câmera. Tudo bem? Eu sou a Maria, eu sou de Joinville, dá para escutar? Santa Catarina, então é a maior cidade aqui do estado, maior até que a capital. E eu sou nutricionista da alimentação escolar daqui de Joinville. A alimentação escolar é terceirizada, né? E no nosso contrato nós temos que realizar educação alimentar e nutricional em todas as nossas unidades aqui da cidade, são 170. E, enfim, tem uma equipe de 40 e poucos nutricionistas, né? Eu estou aqui representando a equipe e pretendo levar ideias, porque essas ações de educação alimentar, elas são feitas pelos nossos nutris, em parceria, né, com os nutris da prefeitura. Então, a prefeitura também tem uma equipe que fiscaliza nosso trabalho, digamos assim, e, enfim, fazem parcerias, né, nesse sentido, e também com os professores. Até uma pena que eu só recebi hoje o convite para esse evento, mas a ideia é realmente passar ali para coordenação das nutris da prefeitura, ou enfim, para chegar de alguma forma nos professores da nossa rede aqui, né? Para a gente conseguir ter mais essa parceria mais firme mesmo, sabendo que eles têm um entendimento melhor do tema. Eu acredito que esse curso seja bem propício para isso. Então, é nesse sentido. Eu fiquei sabendo do curso, né, por meio de um coletivo que eu participo aqui da cidade, que é o Lixo Zero. Então, eu nem conheço quem enviou lá, mas foi uma pessoa muito abençoada. E é isso. Meu sentimento é de muita curiosidade e animação. Obrigada, Maria Luísa. Você quer passar a bola para alguém aqui da lista que ainda não se apresentou? Deixa eu ver. O meu celular tá um pouco ruinzinho. Eu acho que vocês escolhem, meninas. Eu não tô conseguindo abrir a lista aqui. Tá, então vou passar aqui para um dos nossos professores, para a gente também se apresentar. Beatriz, se você puder. Boa noite, pessoal. Como a Sheina comentou, né? Eu sou bióloga, eu falo de Santo André, né? Que é a região metropolitana de São Paulo. Eu sou bióloga e professora também. Atualmente, eu estou dando aula para ensino fundamental 2 e ensino médio, aqui no estado de São Paulo, né? No momento, eu dou aula de tecnologia e robótica e tecnologia e inovação, são esses componentes novos aí, né? Também atuo com pesquisa, né? Estou tentando concluir meu doutorado agora. E o meu projeto do coração é esse do Detetives da Comida, que eu tenho a honra de desenvolver com os colegas. Então, agradeço também demais ao cursinho, a todo mundo que possibilitou esse espaço para a gente. O meu sentimento é de ansiedade, assim, uma ansiedade boa, de corresponder às expectativas de vocês, quem sabe superar também, e de poder aprender também com todo mundo que está aqui. Eu vou passar para o Juan Diego, se puder falar. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juan Diego de Colombia. Yo les entiendo. Acredito que entendo a vocês, sim? Mas no falo muito bem, sim? Yo soy de la Universidad de Antioquia, nutricionista dietista. Venimos trabajando en el pregrado sistemas alimentarios saludables y sustentables, entonces me interesa mucho este curso. También dicto para toda la universidad un curso virtual electivo
que se llama Alimentación y Salud Planetaria. Entonces apenas vi este curso por redes sociales, pues hice la solicitud y bueno, muito obrigado por aceptação. Eu quero falar com vocês, quero conhecer. Eu entendo que Brasil trabalha muito estes temas, na Colômbia não tanto, mas eu quero fazer parcerias com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Juan, bem-vindo. Agora a gente pode passar talvez para a Ruth. Oi, boa noite, pessoal. Eu sou a Ruth, eu trabalho numa loja de produtos orgânicos, então não faz muito tempo, e eu faço parte ali do coletivo Lixo Zero, onde eu fiquei sabendo, né, dessa aula aqui que vocês estão propondo, e fiquei bem interessada para ampliar meus conhecimentos, e também porque eu estou no atendimento ao público direto, então é legal poder conversar com eles, passar mais ideias, né, sobre alimentação saudável. E é isso, gratidão. Bem-vinda, Ruth. Luiz Gustavo, talvez como próximo. Gente, boa noite. Sou Luiz Gustavo, estou falando agora de São Paulo também, morrendo de frio aqui, pensando no próximo casaco que eu vou pegar se continuar esfriando assim. Eu sou professor de ciências, enfim, sempre atuei com Fundo 2 em ensino médio, nas aulas de biologia, mas faz um tempinho, né, que eu não estou diretamente na sala de aula, porque eu me comprometi com o doutorado também. Terminei no final do ano passado, estou me envolvendo muito com projetos de educação ambiental, né, então algumas organizações que possam levar essas temáticas, tanto levar as temáticas para a sala de aula, quanto trazer a sala de aula para fora da escola. Né, a gente vai falar bastante sobre isso, como é que a escola pode estar ligada nesse território, e estou muito empolgado de ver tanta gente com experiências tão diversas, né, acho que é sempre um momento da gente aprender, também, né? Acho que é na troca em que todos nós aprendemos e muito como é que a gente pode agir, né? Então, estou vendo que não estamos estritamente entre professores, né? Pessoas articuladas também por movimentos sociais, né? Assim como o cursinho popular, o que me deixa muito contente e me traz muito fortalecimento para seguir mais uma jornada dessa de formação. É isso, gente. Obrigado a participação e vou passar a palavra para, se eu não me engano, Vanessa. Não Vanessa Góes Pro ainda, mas Vanessa Amanso ainda não se apresentou, certo? Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu bati com a mão sem querer aqui no botão. Eu sou a Vanessa, sou daqui de São Paulo também, sou professora de Geografia da Rede Municipal de São Paulo, leciono também para o Ensino Fundamental 2, e o meu sentimento é de empolgação para aprender com todos vocês que estão trazendo elementos diferentes também do meu cotidiano. É isso. Legal, bem-vinda, Vanessa. E mais uma Vanessa agora. Obrigada, Sheila. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Eu sou Vanessa Góes, nutricionista também. Tem colegas aqui. Eu não estou em São Paulo, apesar de estar um frio danado. Eu estou no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, mas toda encasacada. Então, eu sou nutri e trabalho no campo da medicina do estilo de vida, que está muito relacionado com com o trabalho ambiental que a gente está trazendo. Estou finalizando meu doutorado em ciência de alimentos, lá na UFRJ, então estou bem focada nisso no momento.
E estou no campo da saúde planetária, né, com esse trabalho de detetives, né, e no campo da pesquisa também há cerca de uns 3 anos, mais ou menos. Nossa, vai ser um prazer compartilhar aqui e aprender com vocês. E o meu sentimento acho que alegria misturada com um pouquinho de ansiedade, né, com esse início, assim. Alegria de poder estar junto aqui, compartilhando coisas tão importantes, né, para a nossa sobrevivência aí, nos próximos anos. Gratidão aí pela presença de todos. Muito Espera aí, deixa eu bom. ver quem. Acho que foram todos, né? Foram todos? Acho que sim. Bom, pessoal, muito obrigada pelas apresentações. Realmente a gente está com um grupo bastante diverso aqui e bastante animado, que é ótimo aqui para a nossa oficina. E continuando, então, a gente vai falar agora um pouquinho do curso propriamente dito, né? E depois eu passo a palavra para as professoras de hoje. Então, o nosso curso, como a gente estava falando aqui durante as apresentações, ele é baseado nesse projeto Detetives da Comida. Esse é o nosso livreto didático. E aí, aproveito aqui para mostrar para vocês a versão impressa, né? Então, a gente vai também, para quem finalizar o curso, a gente vai distribuir esse livreto para ser trabalhado, né? Em sala de aula ou em outros contextos de educação que vocês tenham interesse, né? Então, esse livro aqui foi desenvolvido dentro desse projeto de saúde planetária da Universidade de São Paulo. Aqui nesse QR Code vocês podem baixar o livro, a gente vai passar o link para vocês também, a versão digital. E a gente também tem esse material de apoio, né? Então, a gente tem esse material de referência um pouco mais aprofundado, voltado para professores, né? Então, falando como trabalhar esses temas em sala de aula, trazendo mais referências. Aqui também está o QR Code para vocês acessarem. E a gente vai trabalhar, então, esses conteúdos sempre remetendo tanto ao livreto quanto a essa cartilha. E o nosso curso, então, está dividido aqui em 8 aulas, a gente tem 4 semanas de curso. Nessas 2 primeiras, a gente vai falar de algumas questões mais conceituais, depois a gente entra na parte de educação, e, por fim, a gente vai trabalhar a nossa sequência didática no nosso livreto, apresentando o conteúdo e também trabalhando com vocês como a gente pode trabalhar isso em cada contexto que vocês tenham interesse. E o que a gente pode, então, esperar dessa oficina? A gente quer trazer temas atuais em educação ambiental, educação em ciências e sustentabilidade. Então, para quem trabalha com educação, é um curso de atualização, a gente quer trazer esses assuntos recentes, né, e pesquisas recentes também, para ajudar em sala de aula, mas também para quem tem interesse e não está na sala de aula, são questões importantes, né? Como trabalhar os projetos científicos nas escolas. A gente quer trazer aulas dialogadas, então, sempre que a gente puder, a gente vai aqui trazer essa opção de abrir a câmera, abrir o microfone, né? A gente quer ter essa troca, né? Então, a gente acredita nessa coprodução do conhecimento, a gente não está trazendo algo que é uma via só, mas a gente quer 2 vias de comunicação, né? E a gente vai falar bastante de transdisciplinaridade, né? Não vou falar do conceito agora, mas a gente vai falar sobre isso no curso e a importância disso na formação dos estudantes. E aqui a parte, então, de informações importantes que a gente precisa passar também. A frequência mínima é de 75%, né? Então, a gente tem esse controle de presença em todas as aulas, e a certificação é para quem tiver pelo menos 75% de presença. A gente também, como a gente falou que a gente tem bastante interesse em pesquisa, né? A gente está fazendo uma pesquisa, então a gente vai passar um formulário para vocês. É um levantamento que a gente faz antes do curso e ao final do curso para avaliar o nosso curso, né? Isso é bastante importante. São dados anônimos, a gente não divulga dados pessoais de ninguém, passou por um comitê de ética, e ele é voluntário, vocês podem optar por responder ou não, e a gente vai passar o link para vocês. O que a gente pede é só que vocês respondam entre agora e até quinta-feira, antes da nossa próxima aula, tá bom? Então, as nossas aulas são terça e quinta, e a gente pede que vocês respondam esse questionário, se vocês tiverem interesse, até quinta-feira, antes da nossa aula. A gente tem, então, um grupo de WhatsApp onde estão sendo passados os links, a gente vai passar os PDFs das nossas aulas também. Então, todo o material vai ser enviado por lá.
E outra coisa que a gente queria ver com vocês antes da gente começar o nosso curso é que a gente está com uma questão de horário aqui. O curso na inscrição que vocês fizeram estava das 7 às 9, né? Das 19 às 21 horas, mas a gente gostaria de consultar vocês sobre a possibilidade de a gente começar um pouquinho mais tarde. A gente tem algumas experiências também de fazer o curso nesse horário, de que geralmente é difícil, né, esse horário, as pessoas estão em deslocamento. Então, a gente queria saber se é possível a gente começar sempre às 7h30, e a gente teria 2 horas de aula. Então, eu vou fechar um pouquinho o microfone e gostaria de ouvir vocês, se tudo bem ou não, se vocês quiserem responder no chat. Por mim, tudo bem também. Por mim, tudo bem. Acho que tudo certo, então, gente. Se alguém tiver alguma coisa, algum problema com esse horário, por favor, avise a gente. Mas então vamos combinar que daqui para frente a gente sempre começa às 7h30, termina 9h30, então. Tá bem? A gente agradece bastante e espera que isso seja bom para todo mundo. E eu vou, então, passar agora a palavra para a professora Vanessa, que vai começar, então, nossa primeira aula propriamente dita. Muito obrigada, gente, e vamos lá. Boa noite, então, pessoal. Deixa eu ver aqui. Sim. Então, vamos começar, né? A gente vai, como a China comentou, essa aula vai ser, a gente vai falar de bastante sobre alguns conceitos. E aí a gente vai, então, a aula é Mudanças Ambientais, Alimentação e Saúde Planetária. E a gente vai começar falando sobre alimentação. Então, a alimentação, ela é realmente central. Aí, né, é multidimensional a alimentação, ela está relacionada não só com a questão da saúde, né, da saúde e da doença, como também com diversos outros aspectos, né, os aspectos sociais, culturais, econômicos, políticos, então, e ambientais. Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a classificação nova dos alimentos. Eu não sei se, provavelmente, eu tenho colegas nutris que já devem conhecer, mas que é uma classificação central aí dentro dessa temática, que é a relação, né, não só com a saúde, mas também com a questão ambiental da alimentação. Então, essa classificação ela veio a partir de uma crítica da visão reducionista do alimento, né? No início, lá na década de 80, quando começou a questão da obesidade nos Estados Unidos, né, a Organização Mundial de Saúde, em torno de 2003, fez esse relatório sobre dieta, nutrição e prevenção de doenças crônicas, comentando sobre essa relação, né, da urbanização, da dieta, dessa alta densidade energética, né, que a questão não era só o nutriente em si, né? Os grupos, a pirâmide alimentar, né, naquela época, ela tinha classificação de os alimentos ou eram carboidratos ou eram proteínas, todos focados no nutriente. E estava se vendo que tinha alguma coisa a mais que exigia uma classificação um pouco mais apurada, né, que não era só uma questão de nutriente ou não, mas que tinham outras questões que estavam interferindo na saúde também e precisavam ser evidenciadas. Então, com isso, e também com a evolução do conceito de saúde, né, que foi tomando outras dimensões, em 2009, no PENS, que é na Universidade de São Paulo, eles fizeram essa publicação, dizendo que a questão não é só alimento e nutriente, mas também a questão do processamento. E criaram, né, essa classificação, chamada classificação nova, que foi sacramentada, né, vamos dizer assim, em 2014, fundamentando o Guia Alimentar para a População Brasileira. Foi todo o embasamento científico foi feito a partir dessa classificação. E, a partir daí,
isso, dentro do campo da pesquisa, virou uma referência, né? Então, as pesquisas agora são feitas considerando essa classificação. Então, muitas pesquisas já vieram a partir dessa classificação nova, fazendo a correlação entre as doenças crônicas não transmissíveis e os alimentos ultraprocessados. Então, a gente vai entrar um pouquinho na classificação nova em si, né? Ela é feita de acordo com o grau de processamento do alimento. Então, a gente tem quatro níveis, né? Tem os alimentos in natura, ou minimamente processados, os ingredientes culinários, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. A gente vai esmiuçar um pouquinho, né? Isso aí é uma síntese, né, da classificação, com um exemplo prático do milho in natura, por exemplo, né? Seria o grau 1, um alimento in natura, a espiga de milho, o alimento processado, que já é o milho enlatado com sal, e o alimento ultraprocessado, que é o salgadinho de milho, né, esses biscoitos. Seria uma síntese aí das três categorias. Então, a categoria número 1 são os alimentos, né, frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos, né, os alimentos que a gente recebe da natureza, os ovos, leite fresco, né, sem nenhuma alteração. E também os minimamente processados, que são aqueles grãos que sofreram algum tipo, ou foram empacotados, né, ou viraram farinhas, o leite pasteurizado, né, as carnes com alguns cortes, né, com limpeza, retirada de gordura. Então, são essas pequenas limpeza, remoção de partes, secagem, moagem, a fermentação, né, resfriamento, que modificam minimamente os alimentos. Eu só botei umas imagens para exemplificar. Os grãos, né, os leites, as farinhas todas, os cortes de carne. A categoria 2 seriam os ingredientes culinários, então todos os produtos que são extraídos dos alimentos in natura, que são usados para temperar e cozinhar os alimentos. Então, sal, açúcar, óleos, a manteiga, banha de porco. Leite desnatado seria in natura. Sim, retirada o leite. A gente até vai passar uma exemplificação no final. O leite desnatado também seria considerado in natura, minimamente processado, né? Aí, aqui exemplos, né? Os óleos, açúcares e sal. A terceira categoria são os alimentos processados, então já os produtos que são fabricados, né? Mas essencialmente com a adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre, né? Então, passam por um cozimento, uma secagem, fermentação também, são acondicionados em latas, em vidros, né? As salmouras, as salgas, a defumação, né? Então, extrato de tomate, aí é que a gente vai ver esses detalhes um pouquinho mais para frente, né? Dependendo do extrato de tomate, ele pode variar entre categoria 3 ou categoria 4. Né? Os queijos e pães também, a gente vai ver. Então, aqui, né, as salmouras, o queijo, a sardinha em lata, por exemplo, compota de frutas. E a categoria 4 são os ultraprocessados, né, que são realmente produtos, né, que envolvem aí diversas técnicas de processamento, tem geralmente vários ingredientes, né, aditivos químicos, espessantes, emulsificantes, corantes. A maneira da gente identificar é realmente olhando o rótulo, né? Se o rótulo do alimento tiver mais de 3 linhas, você já pode, né, imaginar que ele seja um alimento ultraprocessado. Então, tem todos esses alimentos, a gente às vezes nem identifica o que é, né, o ingrediente.
Aí eu botei assim, porque realmente causa uma certa, às vezes, uma confusão, né? Por exemplo, o molho de tomate. Esse molho de tomate aqui, a gente olhar, tem tomate, cebola, açúcar, amido modificado, sal, salsa, alho, extrato de levedura, manjericão, orégano, tomilho, sálvia, realçador de sabor, glutamato monossódico. Ou seja, ele é um produto, ele é um molho de tomate ultraprocessado. Comparando com esse aqui, por exemplo, que é a polpa de tomate, cebola, tomate concentrado, água, óleo, sal, açúcar, alcaparra, azeite, orégano, água, cebolinha, a gente vê a diferença, né? Ele tem só alimentos in natura, né, com sal, óleo, mas não tem glutamato, não tem amido modificado. Então, dependendo do alimento, ele pode ser classificado na categoria 3 ou na categoria 4. Mesma coisa esse iogurte aqui, ele é um iogurte ultraprocessado, ele contém corante artificial, conservador, né, amido modificado, né, uma série de coisas, soro de leite reconstituído, né, comparando com esse daqui que tem leite integral, ou leite em pó integral reconstituído e fermento lácteo. Né, então, esse seria um alimento processado, comparado com o outro. O queijo também, esse aqui é leite bovino pasteurizado, fermento láctico, coalho e sal. Já esse daqui, né, tem cloreto de cálcio, estabilizante, citrato de sódio, pirofosfato tetrassódio, coisas que a gente nem identifica, regulador de acidez. Então, é a partir do rótulo mesmo que a gente identifica essa diferença entre as categorias 3 e 4, que são as mais difíceis, as que causam alguma confusão. O último exemplo é o pão também, dependendo do pão, esse pão tem farinha de trigo integral, água e levedura e sal, em comparação com esse aqui, né, que tem uma série tem conservador, tem milhões de outras substâncias. Então, a questão é leitura de rótulo, né? E preferir descascar do que desembalar também é uma outra coisa legal. Gente, se vocês quiserem me interromper, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, classificação nova, uma mudança de paradigma mesmo, assim. Aí, os impactos da alimentação na saúde humana, né? Aqui o foco vai ser mesmo a questão da saúde, mas a alimentação vai impactar em todas as dimensões, como eu comentei anteriormente. Então, é só em relação às doenças crônicas não transmissíveis, né, que a gente está aí, em 2019, 90% de todas as mortes foram causadas por doenças crônicas não transmissíveis nas Américas. É incrível. A prevalência, né, das doenças crônicas não transmissíveis, a partir lá do processo de industrialização e das transições, que a gente vai falar mais à frente. A obesidade, então, é impressionante, né? Em 2012, tinham 591 milhões de pessoas obesas. Em 2022, 881 milhões de pessoas, e a projeção para 2030 é de 1,2 bilhões de pessoas obesas. Né? Então, assim, é assustador, né, a prevalência, está em crescimento ainda, e a obesidade é um gatilho para diversas outras patologias, né? O tecido adiposo é um tecido altamente inflamado, e então, o que isso pode causar aí, em termos futuros, para gerações futuras, é uma catástrofe mesmo. Aí eu trouxe só duas evidências, né, relacionando o ultraprocessado, as dietas baseadas em alimentos ultraprocessados, com o aumento de peso, um aumento de peso e também o aumento do consumo calórico, né? Então, essa linhazinha, a vermelha são os alimentos não ultraprocessados, a dieta não ultraprocessada, e a azul a ultraprocessada. A gente vê realmente aí um aumento calórico e de ganho de peso.
e esse daqui correlacionando com o risco de diabetes, né? Também, o consumo. Tem muitos estudos, se vocês forem buscar, usando a classificação nova, né, o consumo de ultraprocessados, relacionando com diversas patologias, doenças crônicas não transmissíveis, risco de morte, mortalidade, tem muita coisa mesmo. E qual é essa diferença, né, assim, o que tem aí de diferente, né, entre os ultraprocessados e os alimentos in natura, né, à base de vegetais, que vão estar interferindo dessa forma na saúde. Então, nos alimentos ultraprocessados, a gente tem um excesso de sódio, né? Tem a presença de gorduras trans e também excesso de gordura saturada, que são dois tipos de gorduras que já têm muita correlação com muitas patologias também, as doenças cardiovasculares, aditivos químicos, né, produtos neoformados também, que são produtos que se formam com o processo, o processamento, né, altas temperaturas, os diversos os processamentos industriais, a estrutura as moléculas se transformam ali, gerando produtos novos que o nosso organismo não tem ainda habilidade para resolver, né. Xenobióticos também, que não deixa de ser tudo isso, né, todos os aditivos, edulcorantes, né, agora plástico também, que a gente já está com as embalagens plásticas também, então todas essas substâncias que vão desfavorecer a vida, né? Açúcar e xarope de milho, refinamento de grãos, também tudo refinado, né, com açúcar simples, alta densidade energética e pobre em micronutrientes e fitoquímicos, né, com baixo teor de fibras. Em oposição aos alimentos in natura, que têm alto teor de água, baixa densidade energética, né, são alimentos vivos, tem muita fibra, antioxidantes, micronutrientes, fitoquímicos. E a relação desses ultraprocessados com as doenças crônicas não transmissíveis tem os fatores nutricionais, que é o que a gente comentou, né, excesso de sal, né, o baixo teor de fibras, pobre em micronutrientes e compostos bioativos, alta densidade energética, gordura de baixa qualidade, e os fatores não nutricionais, que são esses aditivos, as embalagens, plásticos, substâncias neoformadas. Então, tudo isso vai estar interferindo diretamente e indiretamente na saúde. Então, tudo certo? Alguma questão até aqui? Então, eu vou entrar agora, vou falar um pouquinho sobre essas transições, né? Porque até mesmo essa classificação nova, ela veio a partir de uma transição epidemiológica, e a gente passou por muitas transições nesses últimos anos que trouxeram a gente aqui, né, no Antropoceno e nesse curso, né? Então, começando sobre as revoluções industrial e a Revolução Verde na agricultura, né, que modificaram completamente as formas de produção, né? A transição nutricional, que a gente já falou, eu botei aqui só para a gente viu sobre isso, nesse primeiro bloquinho, a gente estava falando de uma transição nutricional, que foi essa passagem, né, de alimentos in natura para alimentos ultraprocessados, e que veio também depois dessas revoluções, né, as revoluções, tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Verde, a Bia deve falar mais um pouco sobre ela aí para frente, mudaram completamente os nossos modos de produção, né, tanto de alimento como de todas as outras coisas, e isso também interferiu nos modos de consumo, né, então o processo de urbanização também, né, os sistemas alimentares, e tudo isso fez com que a gente começasse a utilizar os recursos naturais de forma não calculada, né? Os nossos recursos são limitados e nós, com essas transições, passamos a usar os recursos naturais como se fossem infinitos. E com a questão do aumento da população, né, que foi assim também um crescimento muito exacerbado nos últimos tempos, até mesmo por conta de toda essa revolução tecnológica que a gente passou, de produção de alimento, né, aumento
alimentos, diminuição de mortalidade, tudo isso, a gente começou a degradar a nossa biosfera de uma forma sem precedentes, né? Então, toda a questão da biodiversidade, a acidificação de oceanos, a poluição, né? A própria crise climática, né? O evento da Covid-19 que a gente teve, e aí trazendo a gente para essa situação atual, né, que a Lancet, em 2019, denominou de sindemia, que é essas 3 epidemias acontecendo de forma concomitante aí. A desnutrição, a crise climática e a obesidade. Por incrível que pareça, né? Desnutrição e obesidade. Então, isso tudo está mostrando para a gente, né, essa relação de interconectividade e interdependência entre não, a saúde humana, né, e todas as formas de vida, os sistemas naturais do planeta e os sistemas políticos e socioeconômicos. Né, tá tudo interligado e interdependente. Aí eu coloquei esse exemplozinho, né, em relação à crise climática, alimentação e nutrição, como que uma coisa está interligada, né? A gente tem calor, né, secas, enchentes, né? Isso vai estar trazendo uma maior incidência de doenças, danificando o solo, né, um solo de menor qualidade. Então, a produção de alimento também, ela fica não só reduzida, como também de menor qualidade. Aí alimentos menos nutritivos, menor capacidade de trabalho, né, o menor rendimento familiar, né, o preço, né, dos alimentos também aumenta, tem uma escassez, então tem uma menor acessibilidade ao alimento, isso vai gerar insegurança alimentar, a má nutrição gera desnutrição, diminui qualidade de vida, ocorrem migrações, deslocamento forçado, conflitos, né, traumas, estresse, então é um sistema todo interligado, uma coisa vai estar ligada na outra. E também, que eu vou falar um pouco mais na frente, essa relação que atinge diretamente o alimento, né? Esse excesso de gás carbônico que a gente tem, atmosférico, vai estar levando a uma diminuição da qualidade dos nutrientes que são produzidos. Então, os nutrientes ficam com menos, os alimentos ficam com menor quantidade de nutrientes, de alguns específicos. Mudanças ambientais e sistemas alimentares. Agora, Bia. Oi, pessoal. Então, gente, eu vou passar agora para a Bia, a gente vai intercalar aí essa primeira aula. Qualquer coisa, coloquem no chat e perguntem. Bom, que cenário maravilhoso esse, né, que a Vanessa nos deixou de crise, crises múltiplas, e eu vou continuar explorando isso, agora com uma perspectiva um pouco mais ambiental, mas a gente espera não deprimir vocês, porque no fim da aula a gente vem aí com o que são as soluções, né? O bom é que muitas delas a gente já tem as ferramentas para conduzir. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Bom, para falar um pouco de crise ambiental, né, e crise do planeta como um todo, eu gosto de usar essa referência aqui dos limites planetários. Isso aqui faz parte de um estudo, né, que foi desenvolvido aí já faz mais de uma década, começou a ser desenvolvido, né, que identifica 9 processos críticos para manter a estabilidade e a resiliência do sistema terrestre como um todo. A ideia dessa proposta é ir quantificando ao longo do tempo, identificando os níveis de perturbação que a gente está, né, em cada um desses 9 processos, e também estabelecer quais são os limites, né, quais são os níveis que a gente pode chegar sem mudar completamente de estado. Então, o quanto que a gente pode perturbar
e ainda assim manter a Terra em um estado semelhante ao estado do Holoceno, que é esse período, essa era geológica, em que as civilizações humanas se desenvolveram. Então, o interessante dessa proposta é justamente olhar para o Holoceno como essa fonte de comparação, digamos assim, porque são essas condições nas quais a gente sabe que a espécie humana consegue sobreviver também, né? Então, isso diz muito sobre a nossa própria sobrevivência e não é só aquele papo de eco chato, né? Que antigamente se falava muito. Bom, essa figura representa um pouco o que seria essa ideia de limite, né? A gente não está trabalhando aqui com um limite linear, com parâmetros lineares, tá? Então, olhando aqui para essa circunferência que está nesse primeiro vale, ela seria aqui o que representa o sistema. Ele está nesse local, ele consegue sofrer uma perturbação aqui para o lado esquerdo e voltar, para o lado direito e voltar. Essa capacidade de sofrer uma perturbação e voltar para o seu estado original ali, simplificadamente é o que a gente chama de resiliência na ecologia, né? Mas existe um certo limite, né, para o sistema sofrer essa perturbação, porque se ele sofrer uma perturbação com uma intensidade muito forte, ele pode ir para lá, né, aqui para a direita, subir essa montanha inteira, e aí ele vai cair ali do outro lado. E caindo ali no outro lado, ele vai estar num novo equilíbrio, né? Ele pode sofrer perturbação para os outros dois lados e ainda assim voltar para esse novo equilíbrio. Então, é um sistema capaz de se manter em um novo equilíbrio, mas não necessariamente é um sistema capaz de manter a nossa vida, né? A vida como a gente conhece. Então, esse limite aqui, né, é o limite dessa perturbação, né? Então, esse estudo que eu comentei, ele estabelece esses limites aí para 9 parâmetros que eu vou mostrar agora. Aqui é uma figura que ela representa a evolução dessas perturbações ao longo dos anos. Então, simplificadamente aqui, se a gente olhar para a figura de 2009, a gente tem os 9 parâmetros. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, não se preocupem agora com o que são eles. Esse círculo central, ele representa o limite. Então, até aqui, você consegue perturbar e o sistema se manter no seu estado de equilíbrio. Então, aqui é o que seria a resiliência, né, do sistema. E saindo dessa circunferência, a gente tem, então, aí o aumento da zona de incerteza, da zona de risco. A gente pode ver que de 2009 a 2023, que foi quando o último estudo desse projeto foi publicado, a gente ultrapassou, né, muitos desses 9 limites. Então, cada vez mais a gente está passando do ponto de perturbação que a Terra consegue absorver sem mudar de sistema, né? O que é bastante preocupante. Então, até 2023, a gente tinha cruzado aí 6 desses limites. Em 2009, apenas 3. Se continuar nessa velocidade, a gente consegue prever onde vai chegar, né? E aí é que entra, então, aquela questão da gente propor, né, de muitos pesquisadores proporem um nome para uma nova era geológica, que seria o Antropoceno. Então, se a gente perturbou a Terra a ponto de mudar as condições do Holoceno para 6 desses parâmetros aqui, né, ou mesmo 3 deles, um que fosse, né, se a gente passou desse limite e aquele sistema não é mais
igual ao que era no Holoceno, ou ao que é no Holoceno, então veio essa ideia de propor que a gente nomeie esse período que a gente está vivendo como uma nova era geológica, que seria o Antropoceno. Existem também críticas a essa proposta de Antropoceno, muitos geólogos não aceitam, inclusive ela foi proposta oficialmente aí eu não sei exatamente qual é o órgão, mas um órgão internacional de geologia, e essa proposta foi recusada, mas também existem críticas de ecologistas, ambientalistas, movimentos sociais, de que, na verdade, essa nova era não deveria se chamar Antropoceno, e sim Capitaloceno, porque não é o homem em si que faz essas perturbações nesse nível, e sim um sistema econômico e social que gera esse tipo de perturbação. Então, olhando aqui para essa figura de 2023, vamos explorar um pouquinho mais, né, do que seriam esses parâmetros, cada um desses 9 parâmetros. O primeiro, e o que eu acho que a gente mais fala ultimamente, são as mudanças climáticas. Então, a gente já teria ultrapassado aí em 2023 tanto a concentração de gás carbônico, quanto o forçamento ou forçante radiativa, que é a capacidade de uma substância, né, no caso dos gases do efeito estufa, de aquecer, o quanto que ela vai aquecer a Terra. A gente tem também aqui um parâmetro de novas entidades, que são novos fatores que entraram aí no sistema terrestre. Podem ser novos micro-organismos, bactérias, mas também, por exemplo, o plástico, né, que acabam impactando. Temos a depleção da camada de ozônio, do ozônio estratosférico, que a gente chamava muito, né, de buraco na camada de ozônio. A carga de aerosol atmosférico, que isso também influencia no sistema climático. A acidificação oceânica, que está relacionada também com a concentração de CO2, né? Os ciclos biogeoquímicos, no caso aqui do fósforo e do nitrogênio, que são muito utilizados na agricultura, né, como fertilizantes. Temos mudanças no ciclo da água doce aqui, então, relacionadas ao uso da água, né? Mudanças no sistema terrestre, então a gente tem mudanças na cobertura de florestas, no manejo do solo, tudo isso que vai influenciar, e a integridade da biosfera, tanto funcional, que tem a ver com os serviços ecossistêmicos, os serviços que são prestados aí pelos seres que habitam, né, a Terra, quanto genética, quando a gente está falando de variabilidade genética. Então, são esses 9 parâmetros, falando resumidamente. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, não vou me estender muito, mas dar uma pincelada em cada um, né? Começando aqui pelos ciclos biogeoquímicos, no caso, né, dessa proposta, eles quantificam do nitrogênio e do fósforo, que são nutrientes muito utilizados na agricultura, né? Então, a gente pode ver aqui nessa figura do árvore e água, que eles têm muitas imagens muito didáticas, eu gosto muito de trabalhar, inclusive, em sala de aula, que fala, né, como o monocultivo pode matar os peixes. E aí, temos aqui, né, que o monocultivo depende do uso contínuo de fertilizante. Esse excesso de fertilizante acaba caindo lá nos rios, né, levado pela chuva. Isso alimenta os micróbios ali, né, a população micro que habita esse rio e que vai se alimentar muito ali, crescer indiscriminadamente e vai respirar todo o ar que tem disponível naquele rio, consumindo todo o ar, todo o oxigênio que teria para os peixes, né? E aí os peixes morrem. Então, isso vai impactar não só a população de peixes, mas também toda a população humana e não humana que se alimenta daqueles peixes, né?
Então, é só um exemplo de como essa interferência pode afetar aí o sistema terrestre. A gente tem também, né, as mudanças no sistema terrestre, que diz respeito à cobertura restante de florestas, que a gente ainda tem na superfície da Terra, e a gente impacta muito esse parâmetro por meio do desmatamento e da conversão de áreas florestais ou áreas de vegetação nativa em terras agrícolas e intensificação da agricultura. Isso a gente acho que nem precisa falar muito, assim, o Brasil é um exemplo imenso desse tipo de interferência, e isso vai gerar uma perda de biodiversidade, e aí a gente não está falando só daquele animalzinho fofinho, carismático, que vai ficar sem casa ou vai ser extinto. Porque esse animalzinho carismático, ele faz parte de uma rede ali, ele se alimenta de uma planta ou de um outro animalzinho, e ele saindo dali vai impactar toda a cadeia alimentar dele, né? Isso vai tendo efeitos em cascata que podem chegar até a afetar o clima ali, né, do lugar. Então, esse tipo de impacto, ele é muito preocupante. Temos o uso da água doce, né, que vai falar um pouco sobre as mudanças no ciclo da água como um todo. E aí, isso gera impactos também na biodiversidade, no funcionamento ecológico de ecossistemas, na segurança alimentar, na saúde, enfim, acho que não precisa falar que a água é essencial para a vida, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, como as mudanças climáticas afetam o ciclo da água, no ciclo longo, que seria o ciclo natural, né, o ciclo do Holoceno, a gente tem a chuva, essa chuva vai infiltrar ali no solo, vai servir de água para as plantas, vai alimentar os rios, os animais vão utilizar essa água, vão beber dessa água, e aí, pela transpiração, pela urina, enfim, essa água volta para a atmosfera, vai formar as nuvens e vai chover de novo. Então, é um ciclo que dá tempo da biosfera, né, dos seres, dos animais, das plantas, de nós utilizarmos aquela água que choveu, né? Num ciclo curto, ele é um ciclo muito mais rápido, né? Porque a gente tem esse ciclo de evaporação e precipitação muito mais acelerado. Então, vai chover aqui muito rápido, vai evaporar muito rápido e vai chover de novo muito rápido, né? Esquenta muito, chove muito, esquenta muito, chove muito. Outro parâmetro é a depleção do ozônio estratosférico, né, que a gente fala que é o buraco na camada de ozônio. Isso gera um risco para a saúde humana e para a saúde de outras espécies, porque esse ozônio estratosférico é ele que vai filtrar ali a radiação ultravioleta que causa doenças, né, em contato com a gente. Temos também a acidificação oceânica, que gera prejuízo aos organismos marinhos e diminui o sequestro de carbono. Então, se a gente olhar aqui na figura de novo, né? Muitos processos antrópicos, né? O desmatamento, o uso de combustíveis fósseis, vão lançar gás carbônico na atmosfera. Ele fica lá na atmosfera, absorvendo ali, entre aspas, o calor, né? Vai ficar lá aquecendo. E parte desse gás carbônico, ele reage direto com a água do mar, formando o ácido carbônico. Então, CO2 mais H2O, aí para quem gostar mais de química, vai gerar H2CO3, que é o ácido carbônico. E esse ácido vai ser prejudicial aí para muitos organismos marinhos, principalmente aqueles que têm alguma carapaça, alguma coisa assim. A carga de aerosol atmosférico, né, que seria a concentração de aerosol atmosférico, aqui foi na tradução literal, carga. Esse aerosol atmosférico, ele pode ser tanto antrópico quanto natural, como, por exemplo, poeira do deserto, fuligem de queimadas naturais, são partículas, né, que ficam ali na atmosfera.
essas partículas, elas influenciam no sistema climático, porque elas vão ali refletir um raio, ali uma radiação, vão interagir com outras coisas que estão na atmosfera, e a gente também pode ser impactado por elas, por exemplo, respirando ou ingerindo de alguma forma. Então, isso pode influenciar também na saúde humana. E, por fim, fechando com as mudanças climáticas, que eu acho que é o que mais está em alta ultimamente, né? Que vai tratar, né, naquela proposta lá dos 9 parâmetros, eles usam como indicadores a quantidade de gás carbônico na atmosfera e as mudanças no equilíbrio energético da Terra. Então, o tanto que a Terra absorve energia e o quanto que ela libera, né? A gente tem que fazer sempre esse balanço. E aí eu gosto muito dessa figura aqui. Eu não consegui traduzir, mas eu vou explicar ela para vocês. Que ela explica um pouco do que é o efeito estufa, e eu gosto de trazer ela porque eu vejo muita confusão com relação ao efeito estufa, aquecimento global, efeito estufa é ruim, não é? Aquecimento global, o que tem a ver? Então, nós temos o Sol, que ele é a fonte de energia primária para o nosso sistema climático, né? Os raios solares, eles podem ser refletidos pela atmosfera ou chegar também até a superfície e ser refletido. Esses raios saem da equação, foram para a atmosfera. E aí, cerca da metade da radiação, ela é absorvida pela superfície. E como a gente tem aquela máxima, né, de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, essa energia que foi absorvida, ela vai aquecer a Terra, né? Ela vai se transformar ali em calor, vamos dizer assim. Esse calor transformado, ele é representado aqui por essas setas alaranjadas e vermelhas. Então, aqui em amarelo é a radiação solar. Aqui a gente já está falando de radiação infravermelha, quando a gente fala de calor. Então, a radiação solar vem, aquece, e essa radiação infravermelha, ela é emitida com esse aquecimento da Terra, né? Emitida na superfície da Terra, e uma parte dessa radiação, ela passa direto pela atmosfera e vai para fora, né? Vai para... passa direto. E outra parte dessa radiação, ela vai ficar meio que interagindo com os elementos que estão ali na atmosfera. E ela vai ser absorvida e reemitida pelos gases do efeito estufa e por nuvens também. As nuvens são outro fator aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma moléculazinha de gás carbônico. Veio esse calor aqui emitido da superfície da Terra, essa moléculazinha vai absorver essa radiação infravermelha e reemitir. Aí vai ter outra molécula de carbono lá, ela vai absorver e reemitir. Aí outra vai absorver e reemitir. Então, essa radiação, ela não vai sair dali, ela vai ficar ali. E é isso que mantém, né, a atmosfera e a atmosfera baixa e a superfície da Terra aquecidas. A gente meio que mantém esse calor aqui na atmosfera da Terra, na superfície da Terra. E isso é bom. É isso que permite que exista a vida na Terra, né? O efeito estufa permite a vida na Terra. Então, foi por isso que a gente conseguiu ter aí as formas de vida mais variadas que a gente vê hoje, que a gente viu ao longo da história geológica da Terra. Porque isso mantém o planeta em uma temperatura ali que é adequada para que esses seres se desenvolvam. Se não tivesse isso, é isso, a Terra ia ser, a parte iluminada pelo Sol poderia ser muito quente em algum momento, e depois, quando não está iluminado, ia ser muito gelado, porque não ia ter essa radiação presa, não ia ter o calor. Então, o efeito estufa permite a vida na Terra. Se eu estiver confusa, gente, vocês, por favor, me interrompam.
Só que o problema é quando a gente aumenta muito esse processo, né? E aí o aumento do efeito estufa gera o aquecimento global. Então a gente está enchendo essa atmosfera aqui de gás carbônico, de metano, de gases do efeito estufa no geral, que vão ficar absorvendo e remitindo calor. Então vai ter muito mais gente ali na atmosfera fazendo isso, muito mais gás, né? E isso vai aquecer muito mais o planeta. Então, é aí que mora o problema. Feito esse parênteses, voltando para os nossos parâmetros, lá para os 9 limites planetários, temos também as novas entidades, como eu tinha comentado, que são as novas substâncias, formas de substâncias existentes e formas de vida modificadas que têm potencial para efeitos geofísicos e ou biológicos indesejados. E aí a gente está falando de microplástico, de organismos geneticamente modificados, de poluentes orgânicos e nucleares, entre outros. Então, a gente pode ver aqui de novo, né, na imagem do árvore água, o plástico, ele não se degrada completamente, né? Mesmo tecidos que têm plástico na sua composição ali, eles viram fontes aí de microplástico. Essas partículas muito pequenas de plástico, elas são levadas pelo vento, e aí teve um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que mostrou que em uma determinada área choveu mais de 1.000 toneladas de plástico num ano. Esse plástico estava lá na atmosfera, e aí ele choveu junto com a chuva, né? Esse microplástico, ele entra no corpo dos seres vivos e as consequências disso ainda são desconhecidas, né? A gente, como o próprio nome diz, é uma nova entidade, a gente não sabe exatamente os impactos disso no longo prazo, nem para os seres humanos, nem para outros seres. E aí, a integridade da biosfera, ela usa como indicador a quantidade de extinções e de energia disponível para os ecossistemas. Então, aqui a gente encerra os 9 limites. Não sei se deu para entender exatamente, mas eu quis trazer aqui, primeiramente, esse panorama geral de como a gente consegue, como a gente está impactando e como esses impactos podem, então, afetar o equilíbrio terrestre. Vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma dúvida. Se quiserem levantar a mão ou colocar no chat. Se eu estiver falando muito rápido ou muito devagar também, vocês me avisam. E a alimentação, né? Onde que ela entra nessa história toda? Falei muito de meio ambiente, dos impactos, mas os sistemas alimentares, eles também impactam no meio ambiente. Então, trouxemos esse esqueminha de um sistema alimentar. Sistemas alimentares, né, eles englobam aí toda a cadeia do alimento, desde a sua produção até o seu descarte. Então, aqui a gente teria produção, transporte, processamento, transporte de novo, distribuição, transporte de novo, até o momento em que você, de fato, come, né? Se a gente pensar num alimento que a gente comprou no mercado, ele passou por tudo isso aqui antes, né? Aí você come e você descarta ele. Todo esse processo aqui, ele vai gerar impactos no meio ambiente. E a gente vai ver um pouquinho como. Então, eu vou passar individualmente por cada uma dessas etapas e dar uma pincelada em como elas podem impactar no sistema terrestre. Então, para começar com a produção, né, quando a gente está falando de produção em larga escala, em monocultivo, produções que muitas vezes nem são destinadas à alimentação das pessoas, né, em um primeiro momento,
é um sistema que se baseia na conversão de novas terras cada vez mais para plantio, para monocultivo. E esse sistema depende, então, de queimadas e desmatamento de florestas. E aí entra lá o que a gente falou das mudanças, né, do uso da terra. Temos também o uso de fertilizantes e agrotóxicos. Então, entra lá os ciclos biogeoquímicos do fósforo e do nitrogênio, né? Eu acho que tem um fertilizante muito conhecido que é o NPK, né? Que envolve aí o N de nitrogênio e o P de fósforo. Então, isso a gente já viu que impacta. Temos os impactos na biodiversidade, pode ser direto, né? De você matando um bicho, desmatando uma área, mas também indireto por toda a cadeia de impactos que esses processos geram, né? E fora isso, não dá para desconsiderar os conflitos sociais, a disputa por terra, né? Acho que no Brasil, principalmente, a gente não tem como falar de plantio, de produção de alimentos sem falar disso. Então, todo o sistema de produção de alimentos em larga escala, assim, em monocultivos, é um sistema que alimenta muitos conflitos. E como eu mencionei, muitas vezes esse alimento, ele nem é destinado para alimentação de fato, ele pode ser exportado, transformado em outra coisa, transformado, sei lá, em ração, ou então processado lá fora e importado depois para virar alimento ultraprocessado, sabe? Então é uma problemática bem grande que a gente tem relacionada à produção de alimentos. E aí, eu queria trazer um pouquinho para vocês esse dado da plataforma SEG, SEG, é uma plataforma bem legal, o site dele está aqui, seg.eco.br, que eles fazem a estimativa de emissões e remoções de gases de efeito estufa no Brasil em 2021. Então, se a gente for falar de clima, a gente tem que olhar muito para esses dados. E aí, o uso da terra, eles separam, né, por atividades econômicas, para medir esses impactos, no caso desses dados aqui. Então, a atividade de uso da terra, que são as emissões por mudanças de uso da terra e queimas de resíduos florestais, elas são responsáveis por 49% das emissões totais do Brasil, tá? Então, o Brasil seria o primeiro no ranking mundial de emissões de CO2 relacionadas ao uso da terra. Esse dado aqui é de 2021, tá? Eu não sei se eles têm um dado mais recente. E aí, desses 49%, 92% ali estão relacionados à alteração de uso do solo, que são desmatamento, degradação ou conversão de solos entre atividades rurais. Então, também não dá para desassociar o uso da terra da atividade agropecuária, né? E aí a gente entra nela agora. A atividade agropecuária, ela é responsável por 24,8%, ali quase 25% das emissões totais de gases, de gás carbônico no Brasil. Nesse caso, o Brasil ocuparia o 4º lugar no mundo, né? E aí tem uma parte relacionada, a maior parte, né, é relacionada à fermentação entérica, que é um processo que ocorre ali no gado, né, nos ruminantes, que libera principalmente metano, nesse caso, tá? E também a gente tem, dentro desses 24,8%, emissões provenientes de solos manejados, que são solos que foram incrementados com nitrogênio e que vão acabar emitindo aí outro gás de efeito estufa, que no caso seria o óxido nitroso. Então, se a gente, assim,
Na minha visão, aqui, uso da terra e agropecuária estão intimamente ligados, né? Se a gente olha para o Brasil. Se a gente soma aqui esses 49% com esses 24,8%, a gente tem aqui 75% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil, que estão associados ao uso da terra e agropecuária. Não dá para dizer que isso não está relacionado com a alimentação, né? Mas esse é só o começo da história, né? Essa tirinha aqui é da época da pandemia, em que a gente vê as grandes ondas que a gente tem para enfrentar, né? Primeiro a de Covid, e aí aqui tem um balãozinho de fala dizendo: certifique-se de lavar a sua mão e tudo vai ficar bem. E claro que a gente tem que lavar a mão, né? Principalmente quando a gente fala de transmissão de doenças. Mas aí a gente tem ainda que enfrentar, né, recessão econômica, não só proveniente da Covid, mas do próprio sistema capitalista, que entra em recessão de tempos em tempos. Depois a gente tem mudanças climáticas e a grande onda do colapso da biodiversidade. Porque o sistema terrestre, ele depende dessas relações entre seres. Está tudo sustentado nessa grande rede, né? E se começa a sumir um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, de repente a gente não tem mais rede. E tudo que estava sustentado ali em cima vai desabar. E aí é outro dado preocupante que a gente já tem, né, no mundo, mais de 40 mil espécies ameaçadas de extinção. Esse dado aqui também ele é um pouquinho mais antigo, acho que é do ano passado, retrasado, 23 ou 22. Ainda tem muitas espécies que a gente não sabe exatamente qual que é o estado de conservação. Esses dados aqui eu tirei da lista vermelha da IUCN, que é uma organização internacional que faz esses levantamentos sobre o estado de conservação de espécies. E se a gente for olhar aqui para as ameaças às espécies, a maior parte, pelo menos de quando eu peguei esse dado, aqui, ó, 44.050 espécies no mundo, estão ameaçadas por atividades de agricultura e aquacultura. A gente tem aqui, ó, mais 20 mil ameaçadas por modificações de sistemas naturais. 40 pelo uso de recursos biológicos. Claro que essas ameaças se sobrepõem, tá? Pode ter uma mesma espécie ameaçada por todos os fatores, no caso, mas é muito preocupante, né, esse dado. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de espécies criticamente em perigo pela agricultura. E aí temos aqui uma espécie de cactácea, que é ameaçada muito pela pecuária, pelo pasto. O sagui da Serra Claro, que é esse animalzinho aqui, ameaçado pela expansão agropecuária, pelos cultivos de eucalipto. A rolinha do Planalto, que tem a ameaça ligada à destruição do cerrado, relacionada também à agropecuária. E o sauim de coleira, que ele também é ameaçado pelo desmatamento e fragmentação de habitat, que estão relacionados à expansão agrícola. Isso tudo a gente estava olhando para a produção, né? A primeira etapa do sistema alimentar. Então, nisso tudo a gente passou pelas emissões relacionadas à produção, a gente passou pelas ameaças à biodiversidade relacionadas à produção. Agora vamos olhar para outras etapas dos sistemas alimentares. Temos o transporte, que usa combustíveis fósseis, então emite gases de efeito estufa para a atmosfera. Isso afeta o sistema climático. E também em um país que o transporte ele é muito baseado em estradas, a gente tem muitos casos de atropelamento, né, que afeta diretamente a biodiversidade.
Na etapa de processamento, a gente tem que essas coisas estão todas relacionadas, né? A gente separa só para fins didáticos. Mas aqui o processamento ele está intimamente ligado com a lógica de produção. Porque toda essa indústria dos processados, dos ultraprocessados, depende muito das commodities, né? Da soja, do milho, do trigo, da cana-de-açúcar. Disso você vai produzir 1 milhão de salgadinhos, 1 milhão de biscoitos, enfim. Então, o processamento, ele está intimamente ligado aí com essa produção, meio que um ditando o outro também, né? Toda essa lógica de produção de commodities, né, que vai produzir grandes áreas de soja, milho, trigo, cana, contribui para a redução da biodiversidade, porque você está produzindo uma espécie só, né? E isso gera um risco muito grande à integridade da biosfera como um todo, porque você não está só reduzindo, sei lá, você não está só olhando lá e tem só uma espécie, você está reduzindo também diversidade genética. E isso é muito preocupante, porque quanto mais diversidade, mais resiliente é o sistema, né? Se a gente tem uma diversidade muito grande, pode morrer ali uma espécie, mas vai ter as outras. Se você tem só uma, e vem uma ameaça àquela uma, você não tem mais nada, né? O processamento também está muito relacionado às embalagens, né? Então, a gente processa e embala, e aí, como a Vanessa comentou, né, a prática de descascar mais, né, do que desembalar é muito importante, que esses plásticos não têm uma destinação correta. E também no próprio processamento, na indústria, a gente pode ter ali as emissões de gases de efeito estufa. E aí, se a gente olhar para a indústria energética como um todo, que está falando de transporte e indústria, aqui eu não estou falando só de alimentação, tá? Não estou falando só de transporte de alimento e nem só de indústria de processamento. Estou falando aqui de transporte e indústria como um todo. Eu só trouxe esse dado para ilustrar aqui, que também é da mesma plataforma CEG. Então, essa atividade econômica associada à energia é responsável por 17,9% das emissões totais do Brasil, sendo que mais ou menos metade está relacionada ao consumo de combustíveis em atividades de transporte, e ali 14% ao consumo de combustíveis em atividades produtivas. Então, tanto o transporte quanto a indústria emitem também gases de efeito estufa. E aí, chegando ali na ponta do sistema alimentar, se a gente vai falar de descarte, a gente tem que, infelizmente, muitos, né, dos nossos descartes vão parar em aterros sanitários ou lixões. E o processo de decomposição que acontece aqui gera muito gases de efeito estufa. E aí a gente pode falar de reciclagem, é importante, mas reciclar só não adianta, porque ela tem um impacto muito limitado, né, em termos quantitativos. Olhando para essa atividade econômica dos resíduos, se a gente está falando de descarte, e aí falando como um todo, tá? Não só de resíduos associados à alimentação, 3,8% das emissões totais do Brasil vem dessa área, sendo que ali 64% vem da emissão de metano em aterros sanitários, aterros controlados e lixões. Então, quando a gente descarta alguma coisa, a gente ainda assim está emitindo alguma coisa. E aí podem falar da reciclagem, é importante reciclar, é importante se preocupar com isso, só que só 2% do plástico é reciclado. 98% do plástico que a gente usa vem do petróleo recém-extraído. E aí, desses 98%, né, 40% vão parar lá em aterro sanitário, 32% são descartados direto no meio ambiente. Aí, outra parte aqui, 14% é queimado para gerar energia,
ou só é queimado para acabar com ele mesmo. 14% é coletado para reciclagem, mas nem tudo desses 14 é de fato reciclado. A gente tem perdas aqui no caminho, de forma que só 2% acaba sendo reciclado. Então, muitas vezes, compensa mais para o empresário fazer plástico novo do que reciclar. Que ele não tem que se preocupar com o custo da reciclagem. Ele pode falar que o plástico dele é reciclável e não reciclado. E aí você se responsabiliza para lidar com isso depois. E aí, fechando um pouco desse panorama, né? Eu gosto de trazer essa imagem também, que ela parece um pouquinho mais complicada, mas a gente consegue quebrar ela para entender. Se a gente olhar aqui, ó, para o Holoceno, nessa imagem eles estão adotando, tá, esse paradigma do Antropoceno. Então, o Holoceno, ele seria só esse comecinho aqui, que está mais distante da imagem. No Holoceno, a Terra está aqui, ela está nesse estado de equilíbrio entre esses dois aparentes picos, né? Com vales em seguida. Então, sempre atento que ela pode cair para cá ou cair para cá. Conforme a gente vai avançando no Holoceno e vai avançando em todas aquelas transições que a Vanessa falou, que a gente vai comentar muito também na próxima aula, das mudanças dos regimes alimentares, vai emitindo mais, né? Revolução Industrial, Revolução Verde. A Terra, ela vai vindo para cá, um pouquinho mais aqui para a direita da imagem. E aí a gente está nesse momento aqui do Antropoceno, que ela está num ponto que a gente pode ou retornar ela aqui para a esquerda, respeitando aqui os limites planetários, e continuar com ela estabilizada ali no mesmo ponto que ela estava lá no começo do Holoceno, no começo, né, da espécie humana, ou ela pode cair aqui se a gente cruzar todos os limites planetários, que é mais ou menos para onde a gente está indo, né? E aí a gente cairia num sistema que seria da Terra quente, né? As cores aqui também representam a temperatura. Então, a nossa tarefa aqui, né, não é ficar falando para vocês um monte, para falar, a gente está indo para cá, tá? Conformem-se com isso. Mas é trazer todo um aporte teórico e também metodológico para a gente tirar a Terra daqui e tacar ela para cá. E enquanto tudo isso acontece, né, enquanto todos esses impactos dos sistemas alimentares são gerados sobre o meio ambiente, a gente fala, pelo menos a gente está produzindo um monte de comida e está todo mundo comendo. Mas a gente sabe que não, né? Então, esse dado aqui é de 2023 ou 2022, sobre a fome no Brasil durante o período da pandemia, né? Que a fome no Brasil quase dobra em 2 anos de pandemia. E aí podem falar, não, mas, pô, pandemia não é parâmetro para nada, né? E realmente não é, né? A gente tem que levar isso em conta. Mas se a gente olhar para os dados anteriores à pandemia, esse gráfico aqui, ele traz a quantidade, a porcentagem de pessoas enfrentando subnutrição, né, desnutrição, prevalência de desnutrição e o número de desnutridos. Então, aqui a gente tem o número absoluto em milhões e aqui a gente tem a porcentagem. Vamos olhar aqui para a porcentagem, por exemplo. Não, vamos olhar para o número absoluto, que eu acho mais impactante. Vamos olhar para o número absoluto. A gente tem aqui os anos. Então, começando aqui em 2005, a gente tem ali 805 milhões de pessoas desnutridas. Isso aqui vai baixando, tá? Ao longo dos anos vai baixando, o que é muito bom. A gente chega ali entre 2011, 2012 e 2017, 18, ali meio que não vale, né?
Então, aqui a gente reduziu bem o número de pessoas desnutridas, ainda que 500 milhões de pessoas, 600 milhões de pessoas desnutridas seja um número muito alto. E ali, ó, em 2018 para 2019, a gente vê um aumento. Isso poderia ser um aumento que ia se reverter logo em seguida, que nem a gente viu aqui entre 2014 e 2015, e continuar meio que nesse vale, mas isso aumentou, e aí tudo bem, tem o fator da pandemia, mas o fato é, a gente não sabe aqui, ó, desde 2007, qual que seria, 2017, qual que seria a tendência dessa curva. E eu acho que todo mundo pode concordar que é preocupante qualquer subida aqui, né? Qualquer pessoa a mais com fome. Então, o fato é que aumentar a produção de supostamente alimentos ou de commodities não está diminuindo necessariamente o número de pessoas desnutridas. Então, a gente tem que olhar com muito cuidado para esses dados. E aí, para seguir para a finalização da minha fala, né? Desafios globais requerem ações globais. E aí a gente tem os ODS, que são... eu gosto de utilizar muito como uma direção, um aporte teórico importante. É importante, eu acho, que os países falarem sobre isso. E entre os ODS, a gente tem o Fome Zero e a Agricultura Sustentável. Então, é legal a gente falar também, né? Eu acho que quando a gente trabalha em escola, é sempre legal trazer aqui, referenciar os ODS, que é uma coisa que tem uma força, um impacto relevante. E aí, eles são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. É legal isso, né? Vamos ver se a gente consegue atingir. E aí eu passo para a Vanessa. Desculpa se ficou maçante. Vanessa, pode seguir daqui. Ela vai falar um pouco das soluções agora, eu acho, né? Pois é, isso que eu ia dizer. Eu falei, bom, a gente ainda continua com um cenário, assim, catastrófico, né? Mas a boa notícia é essa, é que a gente, né, pelo menos né, no meio da academia e já agora se transferindo aí para, né, para outras escalas, a gente está sabendo, né, dos problemas, está com muitos dados, está tudo muito documentado, tem muitos documentos e muitos guias e diretrizes de ações. Então, é mão na massa mesmo. Então, a consciência é o primeiro passo para a mudança, né? Então, a gente está, né, já tem uma parcela de pessoas e esse curso faz parte desse movimento, né, da gente espalhar essas informações para que a gente possa agir. Então, a saúde planetária, eu vou falar agora, essa parte já está, não sei, eu sei que deve estar cansativa, né, a gente já está quase no finalzinho, é uma parte pequena, mas eu vou falar um pouquinho sobre o conceito da saúde planetária e sobre, né, a alimentação, para onde a gente deve dar uma pinceladinha, para onde a gente deve ir aí, se direcionar em relação à alimentação. Então, a saúde planetária, justamente, ela vem aí com todo, ao longo dessas últimas décadas, né, esses movimentos ambientalistas, né, com a ampliação do conceito de saúde em si, né, com os determinantes sociais, né, da saúde, com toda essa degradação e toda a pandemia, a sindemia, né, todas as mudanças na saúde da humanidade em geral, e aí nesse documento aqui que eu coloquei, que foi em 2015, que saiu a Comissão da Saúde Planetária no Lancet, o conceito sai oficialmente, né? Esse documento é um documento muito rico, tem muita coisa aqui, é maravilhoso, vale a pena, dá para baixar.
E a saúde planetária o que é, né? O conceito, né, é alcançar o maior padrão possível de saúde, bem-estar e equidade em todo o mundo, né, com atenção aos sistemas humanos, políticos, econômicos e sociais, que definem o futuro da humanidade e dos sistemas naturais da Terra, né, estabelecendo limites ambientais para que a humanidade possa florescer. Então, é um movimento, né, que iniciou na academia, né, que busca entender esses desequilíbrios, né, mensurar, achar soluções e disseminar isso na ação, no solo, né, ground, nas comunidades, para que a gente possa transformar esse curso. Né? Então, começou na academia e agora o último encontro que teve da saúde planetária é justamente essa passagem para a ação. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, é falar sobre isso, né, discutir sobre isso e passar adiante, educando, né, o próximo, quem quer que seja, para a gente poder agir para mudar aquela imagem que a Bia trouxe, né, a rota lá, a direção do nosso planeta. Então, considera, uma relação, né, a saúde planetária, ela relaciona essas disrupções nos sistemas naturais com a saúde humana. Né? Então, realmente é o conceito de saúde mais amplo possível, né? Que inclui a questão socioeconômica, cultural, psicológica, comportamental, ambiental, ecológica, e essa certeza de que as condições ambientais impactam diretamente na saúde e no bem-estar. E aí, falando um pouquinho da alimentação, né, que é o nosso foco, né, na saúde planetária tem várias áreas, né, vamos dizer assim, de especialização ou de atenção, a gente está focando na alimentação. Como eu comentei, tem múltiplas dimensões, né, não só nutricional, né, social, afetiva, cultural, econômica, ambiental, e é como se fosse um hub, né, ela um núcleo que, se a gente conseguir modificar simplesmente essa área, a gente tem um impacto muito grande sobre tudo, essas disrupções todas que a Bia comentou, que estão acontecendo no nosso planeta. Né, se a gente, né, ela acabou de passar pelo sistema alimentar todo, né, começando da produção, da forma de produzir o alimento, né, se a gente começar a repensar esse sistema alimentar e a mudar, a gente vai impactar a gente tem possibilidade de mudar de forma radical a direção do planeta naquela imagem que ela mostrou também. Então, essa imagem também não consegui traduzir, mas ela mostra essa relação, né, da saúde planetária com a alimentação. Então, todos esses elementos, né, né, o declínio da biodiversidade, né, especificamente os polinizadores, né, o colapso das aquaculturas, a poluição, o deslocamento de pessoas, né, por conta das enchentes, né, das secas extremas, a degradação da terra, né, a falta de água, ou água poluída, né, a própria poluição em todos os níveis, né, de terra, água, ar, as mudanças climáticas, né, e todas as surpresas que estão para vir, como, por exemplo, os microplásticos, que a gente já sabe que já foram encontrados em placenta humana, dentro do organismo humano, e estão nos alimentos, estão no ar, né, em todos os lugares, tudo isso vai estar interferindo na nutrição. Não só na produção do alimento de menor qualidade, né, essa terra poluída, esse ar, essa água, a falta de terra, não só em qualitativo, mas também quantitativo, como também na qualidade nos nutrientes. Então, é tudo interligado, interconectado, como a gente comentou, né? E, então, de fato, a comida é a alavanca mais forte para otimizar a saúde humana, né? E a sustentabilidade ambiental e na Terra, porque não fala só, né, diretamente em relação à saúde, mas também a saúde humana, né? Ou dos seres vivos, mas também a saúde do planeta.
A alimentação é um núcleo. Bom, então essas disrupções, né, todas nos sistemas naturais, eles vão impactar a produtividade das lavouras, né, em termos quantitativos, porque se perde terra, né, até mesmo com a pecuária, se perde terra de produção, e a questão das mudanças climáticas também vai reduzir o valor nutricional, como eu até mostrei anteriormente. E aí eu trouxe alguns exemplos também em relação, né, a alguns nutrientes específicos. Então, as emissões de dióxido de carbono, elas vão estar diminuindo a quantidade de ferro dos alimentos, aumentando aí a deficiência de ferro, que já é um problema grave, né? A anemia é um dos problemas nutricionais de carência com maior prevalência. Né? Também em relação à proteína, o excesso de dióxido de carbono também está diminuindo a quantidade proteica dos alimentos que são produzidos. A questão da polinização é gravíssima, né? Tem até a Sheina trabalha com isso, e tem uma colega também que comentou, né? Então, assim, sem existe esse dado é antigo, tá? Esse primeiro, a imagem do lado esquerdo, fala uma diminuição de 75% na população de polinizadores. Tá? Isso era 2010, 2012. Imagina como está agora. E sem polinização, não tem... vai estar relacionado com a diminuição de nutrientes, tá? Por exemplo, a vitamina A e o folato. Sem os polinizadores, o alimento ele fica deficiente nesses nutrientes. E também, sem a polinização, não tem produção de alimento de forma alguma, né? Não só diminuindo a qualidade, mas também sem polinizador, que não tem como produzir alimento. Então, isso é um exemplo da questão da perda da biodiversidade diretamente relacionada com a alimentação, que é gravíssimo. E o que também a gente, né, alimentação saudável e sustentável, né? Como é que nós, pessoas, né, porque a gente para ver essa mudança, a gente depende de sistemas, né, políticos, né, de coisas em escalas diferentes, mas nós podemos, cada um de nós, fazer um pouco, né? E a alimentação, cuidar da alimentação né, individual e da família e dos próximos é um primeiro passo muito significativo. Então, eu trouxe esse documento, que ele é gratuito, dá para baixar, né? Também se chama Alimento Planeta Saúde, tem em português, inclusive, esse aqui está em português, que fala sobre essa questão da alimentação sustentável, pensando na questão da saúde planetária. Né? Uma alimentação que proteja a biodiversidade, os ecossistemas, que seja culturalmente aceitável também e acessível, né? Economicamente justa, nutricionalmente balanceada, saudável e segura, e que otimize os recursos naturais e humanos. Né? Então, a alimentação, ela realmente vai ser uma questão definidora aí, né, naquela imagem que a Bia trouxe, da direção que o nosso planeta vai tomar. Né? Então, desbloquear, né, o potencial da alimentação para catalisar a conquista das ODS, né, e do Acordo de Paris um início, né, um lugar de atacar, vamos dizer assim, muito propício. E aí essa alimentação, ela é o quê? Basicamente é um prato baseado em vegetais. Então, porque a gente tem a pecuária, né, que a Bia mostrou os dados, que é impressionante, não só, em todos os sentidos. A carne também, pensando na nutrição, tem essa questão das gorduras saturadas, que também estão correlacionadas. Então, a gente diminuir o consumo de carne, porque o brasileiro tem culturalmente, come muita carne, né? É tradicional, assim.
Então, se a gente fizer só essa individualmente, diminuir e procurar manter uma alimentação mais baseada em vegetais, que a gente sabe que fornece todos os nutrientes necessários, né? O único nutriente que pode ficar em deficiência, né, com uma alimentação vegetariana e estrita, e não estou nem falando disso, seria a vitamina B12. É o único, porque todo o resto a gente consegue, né, o aporte com alimentos vegetais. Proteína, então, né, as leguminosas, os grãos. Então, seria essa a proposta. Então, aumentar os alimentos de origem vegetal, né, e diminuir os de origem animal e os ultraprocessados, porque os ultraprocessados também estão relacionados com todo esse sistema aí, né, capitalista, né, é um sistema que indiretamente, não só diretamente vai estar afetando a saúde, mas também indiretamente vai estar exacerbando os nossos problemas de disrupções nos sistemas naturais. E o desperdício também é um outro ponto que também está ao nosso alcance. Se eu não me engano, eu não sei se esse dado mudou, mas para 1/3 dos alimentos que são produzidos, eles são desperdiçados ao longo do processo da cadeia de produção. Né? Não só na nossa mesa, no prato final, né, indo para o lixo, mas também no processo todo, né, de transporte, de armazenamento, desse sistema que a gente tem atualmente. Então, se a gente pensar só nesses dois eixos aí, a gente já pode mudar muita coisa. E, obviamente, a questão da gente buscar, né, as produções locais de produtores né, de pequeno porte, que usem agroecologia, que produzam alimentos de forma sustentável também. Né, evitando os grandes distribuidoras, né, os supermercados e as cadeias. Isso também é uma coisa interessante de ser feita. Então, eu finalizo aqui com essa, né, abertura aí de uma possibilidade de a gente modificar agora, né, na educação do próximo, de quem a gente lida e na nossa própria relação com o consumo, com o alimento. E aí, se vocês estamos abertos aqui temos o quê? 10 minutinhos aí. A gente abre aqui para discussão e comentar. Eu não sei se o LG também deve dar uma palavra aí. Obrigada, gente. Eu só queria fazer um comentário, né? Eu sou a Laura, que estava na condução. Eu saio da escola às 18h30, né? Por isso que eu não pude falar na condução, mas, assim, eu tenho 3 netinhas, novinhas, e ouvindo toda a aula, eu fiquei muito preocupada. Eu fico muito preocupada com o nosso futuro. Não só pelas minhas netinhas, né, mas pelas crianças. Eu dou aula para criança, e eu converso com eles sobre... Hoje mesmo estava falando sobre a mudança climática, né? Eu dou aula de inglês. Então, eu procuro trazer textos, conteúdos bem diversificados para discutir em sala de aula. E ouvindo vocês falarem, eu fiquei mais preocupada ainda. Vocês não ficam deprimidas? Era esse meu comentário. Olha, eu vou falar rapidamente. Eu acho que a gente tem, que nem aquela imagem, a gente tem 2 opções, assim. Ou a gente enxerga isso e se deprime, e aí né? Ou a gente olha isso e se junta em ação para mudar. Eu acho que o fato da gente estar fazendo alguma coisa para mudar produz um outro estado de espírito, assim. Eu penso assim,
Não sei se os colegas ou alguém mais quer se colocar. Eu queria fazer só um comentário rápido também, porque eu sei que essa aula deprime as pessoas. Um exemplo que eu gosto de usar quando eu estou deprimida é a questão da camada de ozônio, que não deu tempo de eu me aprofundar, mas assim, eu lembro que quando eu estava na escola, a camada de ozônio era uma preocupação tremenda e tinha buracos em, sei lá, mais de um lugar no planeta. E a gente conseguiu reverter isso. Hoje a situação melhorou. Então, assim, existem caminhos, sabe? Eu fico preocupada, mas a gente tem que transformar essa preocupação em potência, assim, eu acho. Sim. Obrigada, e desculpa o desabafo, mas tem soluções, sim. Eu acredito nisso. Obrigada. Gente, eu ia tentar fazer um amarradão aqui, palavras finais, mas eu acho que Bia e Vanessa já exploraram tanto o tema. Eu vou lembrar duas coisinhas só, gente. Primeiro, o formulário inicial, uma coisinha, parece simples, uma chatice, mas faz realmente muita diferença para esse curso continuar existindo, né? A gente poder ter esse registro. Segundo lembrete que a partir de quinta, então, a gente começa às 7h30, né? Também estamos voltando das escolas, das jornadas do dia, né? Então vai facilitar um pouquinho aqui para todo mundo e foi muito bom ter esse alinhamento com vocês. E aí, gente, eu vou pedir licença para colocar minha opinião aqui no final, então, eu acho que é isso, né? Às vezes a gente fala, é um negócio da academia, né? A academia tá vindo, tá mudando o nome, mas, gente, olha isso, na conversa de hoje a gente já viu que uma mudança da definição sobre saúde fez a gente entender que a alimentação vai muito além da nutrição, né? Uma mudança na definição de saúde, inclusive de conhecimento, fez a gente passar a entender o sistema alimentar como um todo, né? Não só o nosso contexto biológico, mas desde o sistema de produção, né, até como é que a gente está descartando. E aí é muito fácil vir e falar, ai não, mas isso aí é um monte de gente falando mal do agro, alavanca do Brasil. Mas não, a gente está falando de dado científico, gente. A ciência antes de tudo, uma ferramenta nossa, da população, né, para a gente organizar e entender qual que é o mecanismo de ação estratégica. Né? E aí que volta um pouco o negócio da academia e que o Detetives da Comida é uma coisa legal. Por quê? Porque é uma ferramenta, né, que vem de uma construção muito ampla de muita gente pesquisando, né, não só as temáticas, cada uma delas que a gente falou, mas também como é que a gente aborda isso na sala de aula. Né? É muito fácil a gente falar, não, a educação vai fazer o futuro, né? E eu acho que, como professor, eu me sinto muito sobrecarregado. Todo mundo fala, não, vocês que estão formando a próxima geração que vai salvar o planeta. Caramba! Né? Tipo, isso passa muito pela gente. Hoje eu tive uma experiência, eu levo minha marmita lá na Copa, pela primeira vez em muito tempo, eu almocei vendo o celular. E foi péssimo. Foi péssimo. Porque eu comi muito rápido, eu esqueci da minha comida, eu não senti gosto nenhum. E então, assim, tem mudanças que todos nós fazemos parte disso, né? Tem coisas mais simples de, tipo, prestar atenção na sua comida, se perguntar de onde é que tá vindo sua comida, repensar, né? Por que que eu escolho essa comida? Por que que eu como alface americano? Né? Por que que eu não como não tenho outras folhas, né? Que eventualmente poderiam ser mais baratas se tivesse os incentivos adequados. E a gente vê que muitas desses porquês, né, assim como num olhar sistêmico para a alimentação, estão relacionadas, né, à forma como a gente vem mudando o solo, né, e mudando o solo, desmatando floresta, tacando fogo no cerrado, Pantanal agora está pegando fogo, né, mas também isso tudo parte da gente conseguir dar esse passinho, né, e que junto a gente articulado, a gente consegue ter essas mudanças também sistêmicas, como a Bia falou muito bem, né, a gente está lidando com um problema global e que a gente, pela primeira vez, talvez, na história, a gente tem ferramentas globais de atuação. E é isso que a gente está fazendo aqui, gente. Só ler em voz alta aqui o comentário da Bia, né? Para quem é de São Paulo, convido a conhecer também a Gomo Coop, uma cooperativa de consumo participativo que está em construção. Pode ajudar a transformar a preocupação em ação. Então, mais uma ferramenta. Tem Insta, não tem, Bia? Você quer comentar aqui com a gente? O Instagram é esse, @GomoCoop. A gente ainda está procurando um local, enfim. Mas a ideia é justamente selecionar produtores mais locais, trazer os alimentos mais saudáveis e sustentáveis a um preço mais acessível, que a gente sabe que muitas vezes eles não são. Então, pensando no consumo individual, eu acho que é um bom caminho aí.
se quiserem conhecer. Ele é baseado em experiências de outros países que já acontecem e já funcionam, então a gente tem evidências de que vai dar certo. Gente, perguntas, comentários, desabafos. Já tem alguns anos que eu trabalho com Vanessa Chenebia, sempre que eu assisto essa aula, eu saio com a cabeça assim, ó, tudo desparafusado, tudo pensando, nossa, o que eu vou comer amanhã? Será que... Qual é o impacto da minha comida de amanhã? Enfim, mas é isso, gente, eu acho que se estamos bem, né, chegamos no nosso teto aqui de horário, e aí na quinta, 7h30, a gente continua essa conversa. Combinado? Combinado. Gostaria de agradecer toda a informação e dizer que tem muita coisa que a gente pode, já aplicava na escola, enquanto eu lecionava, e que agora tenho condições de estar trabalhando nos grupos aí de educação ambiental, sempre falando de alimentação, isso é muito importante. E obrigada, viu, pela primeira noite. Obrigada, pessoal. Até quinta. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Até quinta. Bom descanso. Tchau, muito obrigada.